pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente com esse webcast para a ABM. E hoje é um dia muito especial porque eu trouxe a Laís Menezes do Nubank. Ela é Global Mobility do Nubank. A gente vai bater um papo super gostoso hoje à tarde e a Laís vai falar não só como Global Mobility do Nubank, mas como profissional experientíssima de Global Mobility, né, Lá? Está há muitos anos na área. E o que é mais bacana é que você passou por várias empresas com perfis diferentes, né? Algumas mais conservadoras, o Nubank, que é uma empresa super moderna, que está pensando sempre à frente, então acho que vai ser um papo bem bacana. Ai, obrigada, Rô. Um prazer estar aqui com você hoje, falando para o pessoal da ABM. Muito obrigada pelo convite. Então vamos lá, vamos começar. A gente não quer falar sobre pandemia, mas é meio que inevitável a gente tocar nesse assunto, porque é algo que mudou completamente a nossa área, mexeu muito com a nossa área, e é algo que muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Porque faz um ano que a gente está nessa situação horrorosa, mas as pessoas ainda têm muita dúvida sobre prática, sobre tudo, então vamos falar um pouquinho sobre como era a área de mobilidade, como era a mobilidade no Nubank. A gente teve oportunidade de trabalhar juntas, né, em alguns casos, e tudo. Como era a mobilidade no Nubank antes da pandemia? Bom, eu acho que mobilidade no Nubank é um pouco diferente do que o pessoal imagina, né? O Nubank é uma empresa jovem, então uma empresa que tem 8 anos de idade. Mobilidade foi um dos times em People que chegou por último. Então o nosso processo ele é muito novo. Então, tem muita coisa que está sendo construída. Não é um processo tão inovador, então a gente foca no básico, aquele básico que funciona. E o foco principal é no atendimento ao cliente, né? Então, o nosso expatriado, esse é o DNA do Nubank, então é o que a gente tenta trazer também para todos os nossos processos. Antes da pandemia, confesso que a gente trabalhava muito no caso a caso, então o Nubank passou por um momento de hypergrowth muito grande, com muitas contratações de pessoas, então a gente não teve tempo de estruturar um processo da maneira que a gente queria, né? Antes da pandemia, a gente tratava caso a caso, muito com a necessidade do cliente, do negócio, para fazer aquela movimentação acontecer. E o processo ele era muito padrão, a gente não tinha tempo para criar muitas coisas que a gente queria fazer. Então, eu confesso que depois da pandemia, a gente teve oportunidade de olhar esse processo de forma holística, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha um volume muito alto. Então, no Nubank, o nosso volume é concentrado principalmente em transferências definitivas. Então, a gente fala aí das pessoas que vão de forma definitiva, que a gente contrata do mercado. Por ser uma empresa jovem, os nossos programas de expatriação, eles são de curto prazo, porque a gente não consegue planejar longo prazo. O longo prazo do Nubank já é um curto prazo comparado com outras empresas, né? E com isso, a gente conseguiu se estruturar um pouco melhor, mas ainda assim estamos passando por muitas mudanças. Olá, é uma coisa bacana, né, de falar, não te cortando, mas já cortando, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas com vários casos, e eu percebo muito isso, que o Nubank é uma empresa muito preocupada com o well-being, né? O Nubank dá muita atenção ao bem-estar do funcionário, e eu acho, posso estar enganada, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é o pilar número 1, né? O pilar número 1 é pensar no bem-estar do funcionário, e aí a política de expatriação e todos os benefícios são pensados, não é? Exato. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas com Global Mobility antes de trabalhar no Nubank. Então, eu comecei a trabalhar com Global Mobility na GE, que tem um programa de mobility muito conhecido, muito estruturado. A GE expatria pessoas desde os anos 70. Trabalhei na Heineken também, então trabalhei em empresas com indústrias muito diferentes. E eu confesso que eu, Laís, quando entrei no Nubank, eu não tinha noção que era dessa forma, que realmente esse cuidado com o empregado era tão grande. Então, eu achava que eu conhecia o que era cuidado com o empregado antes de entrar no Nubank, enfim. Nas outras empresas também era muito bacana, mas no Nubank é mandatória, assim, não é negociável a questão do cuidado que a gente vai ter com os empregados, porque eu acho que isso fala muito sobre o DNA da empresa, né? O Nubank é reconhecido
pela excelência no atendimento ao cliente, aos clientes, né, que têm os produtos do Nubank, com os Nubankers não poderia ser diferente. Então, a base do nosso programa hoje é isso. É a excelência no atendimento ao cliente, que é o nosso cliente interno, o nosso Nubanker. E aí, com isso, o nosso programa, que é um programa básico, um programa padrão hoje, ele acaba ficando forte, porque a gente tem esse cuidado com o cliente. A gente passa isso tanto dentro do Nubank, quanto para os nossos provedores, né? É super importante que a gente tenha esse alinhamento de expectativa do que a gente espera que o provedor faça, para ter certeza que a experiência vai ser incrível. E sempre é, né? Pelo que a gente ouve de todos os colaboradores com quem a gente conversa, sempre é, né? A gente tenta, né? Assim, e quando não é, a gente também tenta entender o porquê não foi, para aprender com isso, né? Então, é realmente aquela coisa de pode errar? Pode, contanto que sejam erros novos, né? Não vamos ficar errando a mesma coisa. Se a gente errou aqui, vamos aprender, vamos melhorar, para a gente errar outra coisa depois. E cada erro é uma oportunidade de melhoria. Sempre. Olá, e aí chegou a pandemia, a gente sabe que era um processo. Eu sempre falo assim, o Nubank cresce tão rápido, né? Uma empresa que cresce tão rápido que não é uma expressão ruim dizer que você está sempre trocando o pneu com o carro andando, né? Porque as coisas estão correndo e o desenvolvimento é tão absurdo em tão curto espaço de tempo que você está sempre trocando o pneu com o carro andando. Mas aí chegou a pandemia. E aí eu imagino que muitos processos tiveram que ser alterados, mas imagino que para vocês tenha sido uma mudança grande, né? Até porque eu me lembro que a gente estava falando até sobre, antes da pandemia, a gente estava conversando sobre o escritório, sobre aquele prédio já tá pequeno para vocês, e aí veio a pandemia. O que mudou em relação à transferência de pessoas, né? Porque imagino que tenha sido uma mudança grande, e o que mudou também com essa história do prédio, né? Vocês estavam num prédio, e aí, como ficou? Ai, saudades do prédio do Nubank. Bom, deixa eu começar então falando um pouquinho de o que mudou nas transferências de pessoas, né? Então, logo que a pandemia veio, né, no começo do ano passado, acho que como todas as empresas, a gente começou a trabalhar num plano de contingência para as transferências que a gente já tinha mapeadas, né, as que estavam em andamento, o que a gente ia fazer, e a gente, enfim, acabou testando algumas estratégias diferentes para esses casos que a gente já tinha mapeado, e a gente sentiu uma cautela muito grande com novas transferências. Então, o nosso time de recrutamento acabou colocando algumas vagas em pausa, só as vagas extremamente essenciais, porque a gente não sabia mesmo o que ia acontecer. E eu imagino que isso foi a prática da grande maioria das empresas. A gente, no processo de mobility, a gente, enfim, teve mais cuidado ainda com o cliente, né? Porque, enfim, além de ser uma incerteza para a gente, também era uma incerteza para eles, para quem está mudando internacionalmente, mudando de país pelo trabalho. É uma indecisão muito grande, é uma incerteza muito grande, num momento de incerteza, enfim, foi uma situação muito complexa, então a gente focou muito em estar perto dessas pessoas que estavam passando por isso e também em estar perto das pessoas que a gente já tinha transferido, né? Porque gerou muita apreensão pela família que ficou no país de origem. Então, o nosso papel de mobility naquele momento foi muito mais além do que simplesmente a transferência das pessoas, sabe? Foi realmente estar ali por elas e fazer o que a gente pudesse para ajudar nas necessidades. Então, foi um momento que a gente foi muito mais do que mobility, que a gente estava muito de perto com todos os empregados que foram transferidos, para a gente garantir que a gente desse algum suporte necessário para que, enfim, todo mundo conseguisse passar por isso de forma mais tranquila. A gente não imaginou que ia durar tanto tempo essa pandemia, né? Então, a decisão do Nubank de colocar muitas vagas em pausa, a desaceleração nos processos seletivos que a gente viu, foi uma coisa temporária, foi uma coisa que aconteceu logo que a pandemia bateu, mas que com o tempo a gente teve que voltar a acelerar, porque, enfim, o Nubank é uma empresa digital, com a pandemia a gente acabou tendo um aumento do número de clientes, então mais pessoas buscaram ser clientes do Nubank, e com isso a gente também precisa crescer o nosso time para conseguir entregar mais serviço para os nossos clientes, né? Então a gente viu a volta
da aceleração de contratações. Mas para a gente em mobility foi um momento assim muito bom, porque a gente conseguiu pausar um pouco e olhar para a nossa estrutura, o que, que a gente estava fazendo. Então, como a gente estava agindo muito conforme as demandas, era muito grande, a gente não tinha tempo de olhar para o nosso programa de mobility, agora a gente teve tempo. Então, a gente, nesse momento, né, estamos reestruturando o nosso time, temos uma líder nova, que, enfim, que hoje a gente consegue fazer muitas coisas e olhar para muitos processos devido a esse momento de pandemia. Uhum. Mas a mobilidade que as mudanças que a gente vai ver, a gente sabe que algumas mudanças vão acontecer, né? A gente sabe que não vai voltar a ser como era antes, mas a gente ainda tem muito mais pergunta do que resposta. A gente segue testando várias estratégias, fazendo pequenos testes com essas mudanças que a gente está fazendo no nosso programa, então a gente vai testando muitas coisas, só que a gente ainda não tem nenhuma estratégia definida do que vai ser a nossa vida pós-pandemia. Uhum. O próprio Nubank também está... A gente está numa incerteza como empresa, né? Assim, não é uma coisa específica do Nubank, é uma coisa que todo o mercado está vivendo, né? A gente não tem como saber o que vai acontecer, mas a gente está se preparando da melhor forma que pode para o que vem acontecer. Então, testando algumas estratégias, olhando o nosso programa como um todo, tirando a vantagem desse tempo que a gente está aí um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? Enquanto as pessoas não viajam livremente. A gente ainda tem umas mudanças acontecendo, então, se a pessoa se sente confortável para mudar, a gente dá todo o suporte, enfim, para a gente é muito bom também. Questão de fuso horário, é legal que a pessoa já esteja no país onde ela vai ser contratada, mas a gente está sendo muito cauteloso com isso. Se não houver uma necessidade extrema e não houver um desejo da pessoa, o Nubank apoia a decisão dela. Por enquanto. Essa já é uma mudança de conceito e de estratégia, né, lá, porque eu tenho certeza que não só o Nubank, mas todas as empresas, antes da pandemia, meio que a expatriação, ela era compulsória. Então, assim, você tem que ir, ó, tá aqui a expatriação, você vai trabalhar, sei lá, vou chutar um país, para a Inglaterra, você precisa mudar. Hoje não, essa já é uma mudança, né? Hoje você tem a opção, você pode ir, se você se sentir confortável em ser transferido fisicamente, ou você pode continuar no seu país, mas prestando serviços para onde quer que ele preste serviços. Acho que essa é uma mudança, né? Não, essa é uma tendência grandíssima, enfim, participo de alguns grupos, de alguns eventos de mobility, e é um assunto que está pegando, mas eu acho que é um assunto que traz muitas perguntas também, né? Como que a gente vai fazer isso? Uhum. E a gente, no Nubank, também não tem alguma resposta, então a gente está testando algumas estratégias para a gente conseguir adaptar esse modelo, porque desde quando a pandemia bateu, o Nubank todo está trabalhando remotamente, então está todo mundo trabalhando de casa. O Nubank já está hoje em 6 países, então para a gente já existe essa flexibilidade aí de localidades, de fuso horários. Então, como que a gente consegue fazer isso ser uma opção, né? É uma coisa que a gente está muito curioso e a gente tem muita vontade de ver como que vai acontecer, mas a gente ainda não tem uma resposta formada quanto a como a gente vai fazer isso acontecer. Olá. E agora quanto ao... imagina, eu ia falar do prédio. Não, eu ia te perguntar exatamente do prédio. Então pergunta, vamos lá fazer a edição. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu ia te perguntar sobre o prédio, porque assim, no começo, vocês tinham muitos colaboradores lá, como eu já tinha dito, vocês estavam repensando isso, né, como ia ser, porque tinham muitos colaboradores, o prédio já estava ficando pequeno, e a gente entra num outro ponto também, que todo mundo, de uma hora para outra, home office, né, o que era uma prática que alguns adotavam um dia ou outro, virou, você não tinha mais a opção, você tinha que ficar em home office. E aí eu tenho mais uma pergunta para você. O Nubank tem uma pesquisa, com certeza tem conversado, porque pensando em well-being, com certeza vocês têm conversado com os colaboradores, as pessoas estão gostando do home office, é uma tendência, o Nubank vai manter o home office, ou vocês já pensam em, de repente, trazer uma parte dos funcionários para o escritório para manter a cultura? Porque a cultura do Nubank é muito forte, e aí quando você tem todo mundo em home office, como ficou a cultura do Nubank? Vocês já estão pensando sobre isso? Já estão conversando sobre isso?
o prédio do Nubank era parte da cultura, né? Sempre que eu recebia alguém lá, eu falava disso. Era muito gostoso receber alguém lá, porque você sentia essa energia, né, de Nubank, quando você chegava no prédio. É um prédio lindo, na Avenida Rebouças, amarelo, colorido, super divertido, com piscina de bolinha, grafite. É um ponto de encontro, quase um ponto turístico, né? Tava pequeno para a quantidade de empregados que a gente tinha na época, e desde que a gente entrou na pandemia, o número de funcionários aumentou ainda mais. O Nubank não para de crescer, com certeza. O prédio que a gente tinha, os endereços em que a gente estava, não comportaria o número de empregados que a gente tem hoje. Eu lembro que antes de a gente sair, vir para o home office, né, por conta da pandemia, a gente passou por algumas redistribuições dentro do prédio, então algumas salas de reunião foram extintas e viraram bases de trabalho, algumas mesas que tinham um tamanho um pouco maior foram diminuídas para a gente conseguir comportar mais pessoas, e agora com a pandemia é exatamente o contrário, né? Então, puxa, a gente precisaria de mais espaço entre as mesas, precisaria ter mais circulação entre tudo isso. A gente está no trabalho remoto ainda, sem uma previsão de quando a gente volta para o escritório, né? Enquanto não for seguro, o Nubank não vai exigir que os colaboradores voltem. A gente tem aí uma esperança de que no próximo ano a gente volte, né? Considerando que todos estaremos vacinados. Mas a gente acredita que 5 vezes por semana, daquele modelo que a gente fazia, de segunda a sexta, todo mundo dentro do escritório, não vai existir mais. Então, vai ter sim uma flexibilização que vai depender muito de acordos também, né? Então, tem algumas áreas que têm uma necessidade maior de estar no escritório, então essas áreas provavelmente estarão no escritório por mais tempo. Outras áreas já não vai mudar tanto no trabalho que é entregue, tá dentro do escritório ou não. Principalmente as áreas de tecnologia, né? Então, a gente acha que algumas áreas vão estar menos no escritório do que outras, mas vai ser alinhado entre os times. Então, quais são os times que precisam estar no escritório mais tempo? Os outros times vão poder ir para o escritório conforme necessidade. Então, o escritório, a gente sabe que ele vai existir, exatamente para fomentar a cultura, para fomentar a colaboração, porque é importante para a nossa cultura do Nubank ter o escritório. Mas como que a gente vai voltar para o escritório, como que vai ser essa dinâmica, ainda não está muito claro, porque a gente depende de saber como que vai ser a situação no futuro. Entendi. Lá, e agora sim, eu queria que você falasse... Você perguntou de pesquisa. Eu esqueci de responder. Agora, falando sobre pesquisa, a Nubank faz uma pesquisa de engajamento anual, ou a cada 6 meses. Agora eu tô confusa, não lembro. Mas o Nubank faz uma pesquisa de engajamento e a gente essa pesquisa aborda diversos temas, né? Então, além dos temas de engajamento como empregados, como que a gente está se sentindo, se a gente sente que a gente tem a estrutura necessária, até se a gente voltasse para o escritório, qual seria a frequência ideal para cada uma das pessoas. A gente sabe que isso varia de acordo com N fatores, né? Então, se a pessoa mora sozinha, não mora, se tem filho, se tem, a própria estrutura da casa que a pessoa mora. Então, a gente vê que não tem um padrão quanto a quem prefere estar no escritório ou não, mas é uma coisa que o Nubank está muito preocupado. Então, essa pesquisa de engajamento, ela já existe há algum tempo, mas a gente percebeu que desde a pandemia as perguntas mudaram, a frequência também mudou, e a gente tem percebido que, enfim, que alguns dos temas que têm sido levantados têm sido colocados em ação, sim. Difícil, né? É difícil pensar nisso nesse momento tão incerto que a gente não sabe o que vai acontecer e não sabe nem em que prazo as coisas vão acontecer, né? Eu imagino que uma empresa do tamanho do Nubank ter que pensar na vida de todo mundo, ouvir opiniões diversas e tentar criar uma regra. Deve ser muito complicado. Assim, eu confesso que hoje, comparado com todas as outras empresas que eu trabalhei,
Eu vejo que o Nubank é uma empresa que eu trabalhei que veio mais preparada para isso, por sermos uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente não tem fábrica, a gente conseguiu mover para esse modelo de trabalho remoto de uma forma um pouco mais tranquila do que outras empresas passariam por isso, né? Uhum. Mas é difícil, é muita incerteza. É. Olá, e falando você agora como profissional de Global Mobility, com a experiência que você tem ao longo desses anos todos, né, e trabalhando em empresas de culturas tão diversas, eu queria que você dissesse o que como você acha que a área vai seguir depois da pandemia? Como você acha que vão ser as transferências depois da pandemia? O que vai mudar? O que você acha? É achismo, tá? Ninguém está Uhum. falando para você falar a verdade absoluta, mas é importante Ah, ouvir isso de alguém com a sua experiência, né? Como você acha que vai ficar a área? Como você acha que vão ser as transferências no futuro? Se você acha que as pessoas vão continuar sendo transferidas, se esse modelo de trabalho remoto permanece, o que você acha? bom, eu acho que o trabalho remoto, ele é uma realidade. A gente só precisa descobrir como que a gente vai fazer isso. Mas não é mais um nice to have, não é mais uma coisa legal de se fazer. É uma realidade. E nós, como empresas, temos que descobrir como que a gente vai colocar isso em prática. O que e isso também muda muito o papel que Global Mobility tem hoje nas empresas. Então, eu acho que essa pandemia, enfim, impactou todas as áreas, mas Global Mobility principalmente foi muito impactado porque a nossa área, de repente, foi para o spotlight. Então, eu lembro que em algumas outras empresas que eu trabalhei, em algumas conversas que eu tive com os meus colegas de Global Mobility nos nossos encontros, às vezes as pessoas não sabiam da existência da área e não sabiam o que Mobility fazia. E hoje, mais do que nunca, a gente tem um papel estratégico para ajudar nessa tomada de decisão de o que vamos fazer, como vamos fazer, e o que estamos fazendo também, né? Então, a gente ganhou um lugar na mesa, agora nosso trabalho é continuar tendo essa importância, né? Então, como que a gente pode contribuir com o negócio, para o negócio considerar a Mobility como um parceiro para ajudar a tomar decisões, né? Então, que tipo de informação que a gente pode trazer para ajudar as empresas a determinar qual é o modelo que as empresas vão seguir, como que a gente vai fazer com essas contratações, com o trabalho remoto, como que a gente vai fazer o trabalho remoto acontecer? Porque, de novo, eu não acho mais que o trabalho remoto é uma coisa legal de se ter. É uma realidade. Inclusive, tem pesquisas que apontam que pessoas se tiverem que voltar para o escritório, consideram pedir demissão. Então, a gente vê muitas empresas já estão mudando para esse modelo de trabalho híbrido ou de trabalho remoto. É uma realidade. Então, como que a gente vai fazer para manter os nossos talentos e não perder para essas outras áreas que estão aparecendo, essas outras empresas que estão dando essa oportunidade? E Mobility tem um papel essencial nisso. A gente não vai ter todas as respostas, como hoje a gente já não tem, né? Mobility é uma área muito que coordena muita coisa, né? A gente não toma muitas decisões, mas a gente sabe o que perguntas fazer e para quem fazer, né? Então, eu Quem acho que levar, mais do né? que nunca, a gente vai continuar fazendo esse meio de campo quando o assunto é trabalho remoto. E agora com Tem muito muita mais pergunta visão, para né? fazer, com muito mais visão. E É. muita pergunta nova para fazer, e, enfim. Eu falo que o nosso trabalho é fazer perguntas e chegar a respostas, porque a gente vai receber várias respostas diferentes, fazendo as mesmas perguntas para várias pessoas diferentes, e aí a gente tem que chegar na resposta para a pergunta. Então, trabalho de formiguinha, a gente vai caçando ali tudo um pouquinho e a O que gente eu monta o acho, nosso monte de informação. o que eu acho lá é que o futuro do trabalho, assim, né? Depois da pandemia, como vai ficar a área, eu acho que um dos pontos principais é algo que vocês já faziam, continuaram fazendo e vão fazer depois da pandemia. A gente falou isso no comecinho do nosso papo e eu acho que é um dos pilares fundamentais, porque hoje fala-se muito disso.
a Patrícia Tavares, do Brasil Talks, fala isso quase semanalmente, que é o Human Touch. É a visão pessoal, né? Você levar em conta o well-being mesmo, né? Você primeiro olhar o bem-estar do funcionário, e as empresas estão muito focadas nisso. E eu acho que isso apareceu muito por conta da pandemia, e eu acho que é um dos principais pontos que vai ficar para depois. É você primeiro olhar o bem-estar do funcionário, se o funcionário está bem, como está a saúde mental desse funcionário, desse colaborador, para depois decidir sobre a vida dele, né? Não é mais tomar a decisão e dizer, olha, está aqui e você quer, você não quer, tem um outro que com certeza vai querer essa oportunidade. Não é isso? Isso nunca foi o modelo no Nubank, né? Não, então, sempre foi contrário. Tudo muito acordado, e tem que ser bom para os dois lados. Mas exatamente, agora mais do que nunca, o nosso papel mudou, porque além de ser o time que, enfim, que organiza essas mudanças, a gente é visto como um parceiro para essas pessoas que estão mudando, né? Então, Mobility sempre teve um papel muito importante, porque a gente ia além do empregado, né? A gente lidava com família, a gente lidava com mudança, com, enfim, todos esses... A gente entrava na intimidade da vida dessas pessoas, né? Então, a gente já tinha esse lugar ali um pouquinho mais aberto dentro da vida delas. Agora, mais do que nunca, porque a gente tem que lidar com as preocupações. Então, além de fazer o nosso trabalho, de mudar alguém, de fazer cálculo de custo, etc. e tal, tudo que o business precisa, a gente também tem que ter um cuidado a mais com essa pessoa que está mudando, porque a gente acaba sendo ali o porto seguro dessa pessoa, né? É a pessoa dentro da empresa que sabe tudo da mudança, que sabe da situação familiar, que tem com contato com a intimidade. Então eu vejo que, enfim, pelo menos a gente tem sido acionados para bater papo, para a pessoa apresentar preocupações, porque é o elo, a gente que está conectando toda a mudança na vida dessa pessoa, né? E não é uma mudança simples. Às vezes, para a gente mudar de cargo, aceitar uma posição, já tem muita coisa para pensar. Agora, imagina fazer tudo isso, mudar de cargo, aceitar uma posição, levando toda a família, toda a mudança, o cachorro para outro país. Que às vezes você nem fala a língua, você não sabe como que funciona a regra trabalhista, de imposto de renda. É muita coisa na cabeça das pessoas que estão mudando. Então, eu acho que ter esse human touch e ter a empatia de entender pelo que a pessoa está passando é essencial. E é o futuro, né? É o futuro não só para o Nubank, para todas as empresas, eu tenho certeza. Para todas. E para todas as áreas. Eu acho que isso não é específico para Mobility, né? Mobility tem esse impacto muito grande, porque, enfim, a gente faz essa movimentação da vida da pessoa de um país para outro, mas todas as áreas estão tendo que ter um pouco mais de toque com os empregados, né? A gente está vivendo uma situação pandêmica, o emocional de todo mundo está muito abalado, além das demandas de trabalho que mudaram muito por conta da situação, a gente também tem que lidar com o nosso lado emocional e não somos coisas separadas. Eu não acredito nisso da Laís profissional e a Laís pessoal, porque a Laís é uma pessoa só. Então, se eu tô bem no trabalho, vai afetar minha vida pessoal. Se eu tô bem na minha vida pessoal, vai afetar o meu trabalho. E o contrário também é a realidade. Então, a gente tá vendo essa movimentação, esse cuidado em todas as áreas, porque todas as áreas estão sendo afetadas. Olá, para finalizar, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Alguma mensagem, algum pensamento, algo que você acha super importante e que eu tenha me esquecido, talvez? Bom, acho que a gente falou bastante coisa, o papo foi bem legal, mas reforçar essa questão de mobility tá no spotlight. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, sim, para mostrar a nossa relevância dentro das empresas. Então, como que a gente pode contribuir? Se o volume abaixou, como que a gente consegue melhorar, né? Pegar esse tempinho para arrumar casa, para fazer as coisas acontecerem e mostrar que mobility é muito mais do que simplesmente pegar a malinha e viajar, ou fazer um visto, ou fazer uma mudança.
é uma área totalmente estratégica, uma área que, enfim, a gente está conseguindo agora mostrar a importância dessa área e a gente tem que aproveitar esse momento, tem que pegar a oportunidade e mostrar a nossa importância dentro dos negócios. Ai, Lala, olha, o que eu posso dizer para você? Foi um prazer, uma honra receber você aqui, porque faz tempo que a gente está ensaiando, né, para fazer alguma coisa juntas e por fim conseguimos. Você sabe que eu sou super fã sua, sou super fã do Nubank. O Nubank é um dos meus clientes preferidos, justamente porque eu sempre falo isso para você e falo publicamente, assim, eu gosto das empresas de tecnologia, porque elas me ensinam todos os dias. Imagina, eu tô há 30 anos quase na área, e com o Nubank eu aprendi muita coisa nova. Muito que eu aprendi de modernidades e de pensamentos diferentes, sabe, de sair fora da caixa, eu aprendi trabalhando com o Nubank. Então, assim, estou super feliz. Esse papo foi super gostoso e obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Rô. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Também adoramos trabalhar com você. A gente escolhe os nossos parceiros a dedo, como eu comentei, porque tem que ter essa parceria de entender a nossa necessidade, entender como a gente funciona. Eu falo muito que os nossos parceiros, eles são uma extensão do time, né? Se o parceiro vai bem, o time vai bem. Se o parceiro vai mal, o time vai mal, né? Então foi um prazer falar com você e é um prazer trabalhar com você também. Ai, obrigada.